minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pai Abraão. Nós sabemos que os judeus prezam e prezavam muito isso nos dias de Jesus. Eles sempre falavam do pai Abraão como assim o personagem mais importante na vida deles. Quando Jesus falou que eu sou antes, eles falaram, mas você nasceu agora, como você é antes de Abraão? Mas nós sabemos que Abraão foi um homem muito importante, principalmente porque dele saiu várias nações. Abraão, nós sabemos que é aquele personagem que é respeitado por muitos, né? Algumas das brigas que nós podemos observar hoje, mais feias no mundo hoje no nosso mundo, especialmente no Oriente Médio, aquela região que estão sempre brigando, envolve conflito entre pessoas que traçam sua linhagem ao mesmo homem, Abraão. São descendentes de Abraão. Então, vários povos, isso foi Deus que fez, né? Então, grande nação vem daquele lado lá, né? Pai Abraão, o pai de nações. Ele viveu mais ou menos 2000 anos antes da era cristã, antes de Cristo, né? Ele foi descendente de Noé. Interessante observar isso, né? Quando a gente lembra de Noé, a gente lembra da arca, e Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E nós percebemos que ele é descendente de Sem, né? Noé, aquele personagem também famoso que tem lá, né? Mas especialmente da linhagem de Sem. Abraão vem de lá, né? Origem dos povos semitas, né? Que nós conhecemos, né? O próprio Abraão, por meio dos seus 8 filhos, se tornou pai de várias nações, exatamente como Deus preordenou, né? Ou prometeu a ele, quando mudou o seu nome, né? Deus vai mudar o nome deste homem, Abraão. Ele fala que serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque era Abrão, né? Porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundos extraordinariamente. De ti farei nações, reis poderosos, né? E vão partir de ti, né? São pessoas que vieram. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 4 ao 6. Então, Deus fez essa promessa, essa aliança com ele. E uma das coisas até numa aliança que Deus faz, ele fala que um dos seus, na sua descendência, ia nascer um que ia trazer uma grande bênção para todas as famílias da terra, né? Então, descendentes de Abraão vai chegar até Cristo, né? Então nós podemos observar isso que é uma coisa muito boa. Ainda mais importante na pessoa de Abraão é apresentado no Novo Testamento. Olha que interessante isso, né? Como um pai de uma categoria de pessoas, não por vínculo de sangue, mas por semelhança espiritual. Jesus falou sobre esse assunto. Ele vai introduzir este conceito quando disse que os verdadeiros filhos de Abraão praticam as suas obras, praticam as obras de Abraão. João 8, 39. Então, os verdadeiros filhos, as obras, né? Paulo, outro descendente, né, o apóstolo Paulo, descendente carnal de Abraão, disse que o importante não é a linhagem de sangue, né, qual nós nascemos nossos pais, e sim a descendência espiritual. Paulo está tentando mostrar para os judeus daquela época que vocês são filhos mesmo da linhagem de sangue, mas o que Deus tem no seu coração, proposto através de Cristo, é a linhagem espiritual. Ele menciona sobre isso Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Podemos observar também. Levou esta ideia a uma noção radical para os judeus da época. Foi bastante duro, ao ponto de tratar todos os cristãos como descendentes de Abraão. Todas as pessoas que eram nascido de novo da água e do Espírito, Paulo disse,
Você é um descendente de Abraão. Que ele diz em Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus fez essa aliança com Abraão em Gênesis capítulo 12 e fez uma promessa. E essa promessa, né, dessa aliança se cumpriu na pessoa de Cristo. Então, todos que são nascidos da água e do Espírito são descendentes de Abraão, não descendente por linhagem de sangue, mas descendente da linhagem espiritual, que é a parte importante. Quando nascemos, olha que interessante isso. Quando nós nascemos, nós não escolhemos nossa família ou a nação que vamos nascer. Nós não podemos decidir se vamos ser judeus, se vamos ser árabes, se vamos ser brasileiros, se vamos nascer na Alemanha, se vamos nascer no Japão. Não tem mais valor nem mérito por causa da cor da pele ou o nome do país. Onde nasceu, não, isso não importa para Deus. Deus não aceita ou rejeita pessoas por causa da sua nacionalidade. Ele avalia cada um na base de uma ou outra categoria, né? Característica. Ele olha o coração. Olha Romanos capítulo 2, versículo 29. Sabe que até foi difícil para o apóstolo Pedro. Lembra quando Deus apareceu para ele uma visão e desceu aquele manto cheio de comida para ele, ele estava com fome, mas de quadrúpedes, coisa que a lei nunca atribuiu que podia se alimentar. E ele olha, mas Deus queria ensinar uma outra lição para Pedro. Porque agora Pedro estaria indo para a casa de um gentil, que era considerado imundo, considerado cachorro, né, na imundícia, que era a casa de Cornélio. Então Deus mostrou para ele tudo isso e recolheu tudo. Deus não deixou ele pecar, porque na sua consciência ele vai pecar por causa da lei. Mas Deus está tentando mostrar para ele. E ele entendeu bem. Ele até fala no livro de Atos, que agora ele entendeu, que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa onde a pessoa nasceu, não importa a cor da pessoa. Aonde a pessoa está, se ela aceitou Jesus como Senhor e creu em Deus, Deus o aceita. É isso que a mensagem nós podemos ver, né, na lição principal que o apóstolo Paulo está pregando, né? A qualidade de Abraão que o destacou foi a sua fé em Deus. Podemos ver isso, né? Seria fácil pensar que Abraão fosse muito parecido com muitas pessoas nos dias de hoje. Seria fácil pensar nisso. Abraão é parecido com muitas pessoas. Por quê? Observe bem. Porque constantemente nós ouvimos pessoas por toda parte afirmando ter fé em Deus. Isso é comum em nossas vidas, ter fé em Deus. Nós podemos ver padres, pastores, rabinos, falam de sua fé em Deus, cantores, atletas, né, de qualquer categoria, atores estão atribuindo o seu sucesso, a sua confiança no Senhor. Né? Até presidentes, legisladores, juízes invocam o nome do Todo-Poderoso pelas palavras. Parece que todo mundo se tornou igual a Abraão. Será que a fé é só isso? Não. A fé não é só isso. O fato de você estar atribuindo alguma coisa ou mostrar algum respeito, a fé não termina aí. Não é só isso. Quando Jesus destacou o exemplo de Abraão, olha bem, ele falou em tons de apreensão ou de repreensão dos religiosos, né, daquela época, as pessoas que mais falavam de Deus, os líderes religiosos. Nós podemos falar de sacerdote, sumo sacerdote, os anciãos e o povo todos os sábados na sinagoga, ou quem morasse longe uma vez por ano estava no templo e daí por diante, né? Mas nós podemos ver que os líderes religiosos da sua época, da época de Jesus, usaram manobras políticas, mentiras e até homicídio para manter o controle sobre o povo. Não tão diferente das táticas empregadas por alguns
outros religiosos ao longo da história, talvez até nos nossos dias hoje. Muitas pessoas são presas por táticas religiosas, por homens que professam fé. Mas a fé não é só isso, né? Podemos ver que Jesus frisou as atitudes de Abraão em aceitar a verdade, falar a verdade e agir conforme a verdade. Nós podemos ver isso em alguns argumentos de Jesus em João, capítulo 8, versículo 31 a 59. O que Jesus está conversando é um fato, e Jesus mostra isso. Pode ler João, capítulo 8, versículo 31 a 59. Você vai ver que a fé não se resume só em blá, blá, blá da boca para fora, ou usar isso para manipular e prender as pessoas. A fé de Abraão, que é destacada, isso nos chama atenção. Nos chama atenção porque ela é uma forma concreta, uma forma, vamos dizer assim, prática, né? E convicta por que ele tem essa fé. A fé de Abraão não foi apenas uma afirmação superficial, foi a força que orientou cada passo da sua vida. Mesmo quando as pessoas ao seu redor não o apoiaram, quando Deus chamou Abraão para deixar os seus parentes, deixar a sua cidade, mudar para uma terra desconhecida. Você lembra disso? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia nada. Saiu do meio dos parentes, coisa que é difícil hoje. Gostamos de ficar, de rever, né? Está sempre revendo os parentes. Quando temos que mudar para um outro lugar, talvez por causa de trabalho, alguma coisa, nós sentimos falta disso, né? Este homem, por nome Abraão, né? Ele vai agir desse jeito. Deus fez isso com ele. Quando Deus prometeu que ele e sua esposa, já depois de avançada idade, teriam um filho, Abraão acreditou. Lembra que Sara, atrás da porta, ouvindo os anjos trazer essa notícia, ela achou graça diante de Deus. Mas o anjo falou, daqui 1 ano nós vamos voltar e esse filho vai estar aqui. Mas já era avançada em idade, mas Abraão acreditou em Deus. Quando o Senhor, mandou sacrificar este filho da promessa, que para eles era impossível, a fé de Abraão era tão grande que colocou o filho sobre o altar e pegou uma faca e já ia sacrificá-lo. Porque Deus diz para ele, Abraão, mostre a sua fé. Sacrifique o seu filho para mostrar a sua fé. Deus sabia, Deus nunca pediu isso. Abraão teve tanta confiança em Deus, que quando ele faz isso, Deus o segurou a sua mão e apresentou um cordeiro amarrado em alguma coisa. Eis o cordeiro aqui. E ele vai sacrificar o cordeiro. Essa fé é muito importante para a gente poder ver, né? Deus não permitiu que matasse, mas deixou Abraão chegar ao extremo para provar a sua fé. Provar a sua fé. Abraão nunca tinha visto alguém ser ressuscitado. Na verdade, essa história vai acontecer de ressuscitar alguém 1000 anos depois, né? Abraão obedeceu, acreditando que Deus ressuscitaria este filho para ainda, né? Depois trazer de volta ele à vida para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, que você vai ser pai de muitas nações, como realmente ele foi, né? E devemos lembrar a primeira vez que a Bíblia relata a ressurreição de uma pessoa que morreu, são 1000 anos depois de Abraão. É fé. Isso é fé, né? Muitos anos depois vem essa parte dessa ressurreição, então nós percebemos que isso é fé. Então é destacada essa fé que Deus gostaria de achar em todos nós. Uma fé que é inabalável, de confiar que Deus vai trazer a salvação, que Deus vai nos dar o dia de amanhã, Deus vai nos dar condições. Devemos ter fé e seguir os seus passos.
E Jesus veio para isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho quer dizer seguir os passos. Mas para seguir os passos de Jesus, temos que ter fé. E uma fé para que a gente possa chegar no destino, né, que realmente almejamos, que é estar com Deus. Abraão não obedecia somente quando concordava com Deus ou quando entendia os propósitos e os métodos de Deus. Não era só nessas horas. Que não pode ser isso da nossa parte também. Esse patriarca obedeceu porque ouvia a palavra de Deus e reconhecia a soberania absoluta do seu Criador. Precisamos dessa fé. Reconhecer a soberania absoluta do nosso Criador e aceitar os ensinos do nosso Senhor e Salvador na íntegra, que é o Evangelho que Ele nos deu, né? Para a gente poder ter realmente o resultado positivo. Os verdadeiros descendentes de Abraão demonstram a mesma fé e obediência. Não se preocupe com a sua genealogia, país, né? Não se preocupe com nada disso, mas tenha o coração de Abraão. Não importa a sua cor, não importa o país onde você nasceu, isso não importa. O que importa para Deus é você ter um coração igual ao de Abraão. Não importa a linhagem que você nasceu, porque o que vale hoje é a linhagem espiritual e a fé de Abraão, esse patriarca que Deus destacou para o seu trabalho no passado, que reflete muito em nossas vidas nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe e nos ajude realmente a ter a paciência, a fé e a confiança no Criador e Salvador de todos nós. Vamos ficar com Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter a nossa caminhada.